E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Muma e sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast aí, né, que eu gravo sempre aqui com meu irmão, nosso podcast semanal e o episódio do dia, né, mais um episódio falando aí da Copa do Mundo, afinal de contas é a situação de momento, apesar de que nós já temos movimentações, né, no Brasil com situações relacionadas a clubes do Campeonato Brasileiro, mas isso será um tema ainda para mais para frente, né? Então a gente vai voltar aí, né, mais para frente falando sobre isso. Então a Copa do Mundo começa a chegar no seu momento que é, eu consideraria a princípio que seria talvez o grande momento de da gente falar, né, mesmo, né, sobre a competição, né, com ter efetivamente uma competitividade mais alta. Só que essa situação já começou um pouco antes daquilo que a gente imaginava, né? Tiveram grandes jogos, né, nas oitavas de final, fase de grupos também. E nós vamos falar das quartas de final, né? Do meu lado aqui tá o Vitor. Ele vai aí falar, né? Vamos conversar aí sobre. Vai fazer a apresentação dele, ele vai, né, falar aí com a gente. A gente vai planejar e ver o que nós temos aí pronto pro dia de hoje. E aí, Vitor, o que você tem de novidade? O que você traz aí pro pessoal? E boa tarde aí. Pessoal, estamos animados mais uma vez para mais um episódio do canal do Uma, aí falando mais uma vez sobre Copa do Mundo. Vamos lá falando para vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia e acima de tudo, boa madrugada, independente do horário que você esteja nos assistindo. Começamos falando do FIFA 23 mais uma vez, com uma grande novidade, né? Lembrando que no Catar está proibido praticamente manifestações LGBTQIA+, praticamente do público LGBT, mas no FIFA está acontecendo, praticamente com as braçadeiras de capitões chamada One Love, braçadeiras praticamente que foram feitas pelos usuários no FIFA, e isso praticamente foi criado pelos usuários, então os times e as seleções estão tendo, os times não, né, as seleções, né, vamos dizer assim, estão tendo praticamente as braçadeiras de capitões com praticamente a bandeira quadriculada, que é a bandeira praticamente da, da comunidade, né, LGBTQIA+, praticamente lá na Copa do Catar. Lembrando que lá é proibido, mas no FIFA não é, isso praticamente é uma manifestação dos usuários, realmente contra essa proibição no Catar. Lembrando que isso é do país, tá? O que você achou isso aí, dessa novidade aí que os usuários colocaram no FIFA 23? É uma situação delicada, né? Porque, como a gente sabe, né? É uma questão relacionada à religião, então religião sempre é um tema mais delicado, né? Pra gente falar, a gente não pode afirmar ou desafirmar, né? Porque é uma questão de religião, costume, lá é uma coisa diferente do resto do mundo. Mas se você está dentro do país, você tem que, né? No caso, tem, né, o país tem a soberania, tem a independência dele para poder discutir e tratar suas regras. É óbvio que existem questões internacionais que envolvem isso, mas ainda assim a soberania do Estado ainda é que envolve, né, o país, né, a soberania do país é que envolve isso daí. Então a situação ela é polêmica, muita gente protestou. É claro que é o momento em que a Copa do Mundo ela também gira em torno disso, mas a FIFA sabe o quanto isso custou para ela, né, o evento em si, a situação desse evento custaram. Então ela sempre toma cuidado com isso, por isso que no Catar limitou-se essas manifestações, mas fora, e aí é claro que no jogo, no resto do mundo, não só no FIFA, né, no resto do mundo, há manifestações, pessoas que são contrárias à situação, então não é algo fácil, mas é algo que tem que ser aceitado de início e por enquanto durante esse período da Copa do Mundo é um dos momentos aí, né, polêmicos da situação, então isso acaba acontecendo. Bom, então vamos aí tratar, né, de Copa do Mundo. Como a gente falou, chegou nas quartas de final. Teoricamente era para nós termos só pelas previsões, né, de todos todo mundo, né, todos os especialistas, analistas, nós também, todo mundo trouxe a previsão de que provavelmente a Copa do Mundo seria esse momento agora, né, da Copa do Mundo seria o momento que efetivamente os grandes jogos começariam, né? Só que a Copa do Mundo reservou grandes partidas, né, desde a primeira fase até esse momento. E nós vamos aí tratar de cada um dos jogos, é claro, nós vamos abordar com calma também as equipes, porque agora a situação eu até falei com o Victor, eu acho que a gente conversou ontem isso, né? Eu acho que das 8 seleções que estão aí, temos 6 seleções que podem ganhar a Copa do Mundo, né? Eu acho que talvez só duas aí que entram
que entram no lucro, mas do resto as outras 6 buscam o título mesmo, né, da Copa do Mundo, talvez até uma a mais que a gente vai falar um pouco aqui agora. Aliás, uma dessas que eu acho que entra nessa situação de talvez Copa do Mundo e lucro está a Holanda, né? A Holanda vai enfrentar a Argentina no primeiro jogo que a gente está falando aqui. É o segundo jogo de sexta-feira, né? Das quartas de final, né? Esse jogo das 4 da tarde. A Holanda, ela vem de uma classificação sobre os Estados Unidos, onde o time holandês sofreu, né? O time holandês é um time que vem tendo dificuldades durante a Copa toda, mas a seleção vem jogando de forma sólida, né? Ainda talvez vai enfrentar o seu primeiro grande adversário agora, aliás, né, também o adversário que eles vão enfrentar também enfrenta o seu primeiro grande desafio agora. Então, mas a Holanda vem tendo um pouco de dificuldade contra equipes teoricamente não tão bem qualificadas, apesar de que os Estados Unidos é uma seleção que jogou muito bem, né, a Copa, né, fez uma boa campanha na Copa do Mundo, dificultou para a Inglaterra, né, fez uma grande campanha e chega para enfrentar uma Argentina que também começou com um susto no começo, primeiro jogo, né, tem uma dificuldade também contra o México, com o Messi resolvendo a parada. Mais uma vez contra a Austrália teve dificuldades, mas de novo o Messi resolve a parada no início do jogo, depois uma lambança do goleiro, e essa lambança do goleiro acabou sendo a diferença da classificação da Argentina, né, que tomou um gol de empate. A situação poderia ter sido muito pior, apesar da vitória da Argentina. Se o goleiro não faz aquela lambança, o jogo poderia ter empatado para a prorrogação e a Argentina poderia estar talvez ao lado da Espanha nessa situação na Copa do Mundo. Então é um jogo de equipes delicadas. De qualquer maneira, chega nesse momento, esquece o que aconteceu antes. Como eu falei, né, tipo, cada jogo é uma final, né, como a gente sabe disso. E Holanda e Argentina será um grande jogo. A Holanda tem com o gosto ainda amargo da semifinal de 2014, quando perdeu para a Argentina em São Paulo, né? Então provavelmente vão trazer isso, né? O Van Gaal, que era o técnico na época, né, vai trazer essa importância, e a Argentina ter essa motivação, né, de ser a última Copa do Messi, de ser o último momento do Messi. O time joga bem, tem uma boa equipe, jogadores estão florescendo agora, pelo menos nessa parte final da competição, mas não é uma situação assim tranquila assim, né, digamos assim, né, para nenhuma das duas equipes. É um grande clássico do futebol, já fizeram vários confrontos importantes, já decidiram Copa do Mundo, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse vai ser um grande jogo, né, entre Argentina e Holanda. E o que você tem para falar, né, dessa situação, né, da parte da Argentina, da parte da Holanda, Vitor? O que você achou dessa chegada dessas duas equipes, e o que você espera aí nesse confronto entre duas equipes aí? A equipe, né, uma das equipes que mais perderam finais de Copa do Mundo, né, a Holanda, contra a equipe que já foi 2 vezes campeã do torneio. Eu espero um grande jogo, tá? Para mim, duas seleções de nível muito alto. Apesar da Holanda não estar fazendo aquela Copa que todo mundo fala, aquele futebol vistoso, mas é um time, volto a dizer, dirigido para mim pelo melhor treinador dessa Copa, que é o Louis van Gaal. E, assim, a gente tem um currículo gigante, é um cara que tá mais velho, tá se reinventando. É um cara que coloca a Holanda meio que nos eixos. Pra quem não se lembra, a Holanda teve praticamente ficou algum tempo. A Holanda passa por um processo como a Itália vem passando por hoje, um processo de não ter grandes jogadores. Não que a Itália não tenha, tá? Mas a Holanda não tinha grandes valores. Demoram-se esses valores para praticamente desabrotarem, meio que se consolidarem no futebol europeu. E a Holanda não tinha, através de não ter esses grandes valores, não tinha um time, não tinha um conjunto. E começa a desabrochar esses valores, e o Van Gaal consegue fazer uma equipe competitiva. Coloca a Holanda como uma equipe competitiva e não futebol vistoso. Ele muda para 3 zagueiros. Acho que é uma grande filosofia de jogo muito bem feita por ele, nessa de 3 zagueiros. Praticamente a Holanda não tem grandes jogadores no meio campo, a não ser o De Jong, e ele dá mais liberdade para o De Jong, que eu acho que isso é essencial com 3 zagueiros, porque o De Jong vira aquele primeiro volante, mas o primeiro volante que vira meio que um criador no meio campo. Ele tem o Dumfries pelo lado direito, que é principalmente o lateral que consegue chegar na área, um lateral de muita força física, e ele atua assim na Inter de Milão, assim, ele atuou assim na Ajax, sai do Ajax vendido, vai para a Inter de Milão, está muito bem na Inter de Milão, destaques até da Inter de Milão na temporada. Com o outro lado, você tem o Blind,
que é um lateral construtor, que é um lateral que foi zagueiro, é zagueiro no Ajax, ele vai para o Manchester United, vira lateral, depois ser zagueiro, mas na seleção ele é ala esquerdo, né? Ele é um ala construtor, porque pelo meio ele tem praticamente o Klaassen, que para mim é um grande meia, mas não é um meia armador, é um meia mais de chegada, até meia de pisar na área mesmo, até uma coisa que o Muricy cobrava muito tempo o Ganso, brincava muito com o Paulo Henrique Ganso, cobrava para os meias, precisa pisar na área, e ele é um meia que pisa na área, um meia que chega muito para fazer o gol, acho que é uma grande sacada do Van Gaal, jogando ao lado do outro volante da Atalanta, que até a gente vinha conversando sobre isso, eu e você, até me fugiu o nome, que é Derrum. um cara que há muito tempo na Atalanta, O Derrum. isso, que é um jogador muito bom, que é um outro volante de criação. Na frente ele volta ter Depay, tem o Gakpo que é praticamente a grande revelação do futebol holandês nesses últimos tempos. O Gakpo que é praticamente um jogador que já começa as movimentações de clubes praticamente para tirar ele do PSV. E ele é um atacante, pode jogar de centroavante, pode ser momental, um cara alto, não, um cara lento. Então, assim, a Holanda é um time competitivo, através do que o Van Gaal conseguiu. E o Van Gaal, cara, o Van Gaal sempre foi um treinador de equipes competitivas. Ele diferente do que é o Guardiola, do que é o Klopp, praticamente, ele é um cara muito. É um estilo tipo Mourinho de futebol. Um estilo de futebol muito competitivo, de marcação forte, um time que trabalha a bola muito objetivamente, não é um time que precisa ter grande posse de bola. Então, assim, é um time que vai incomodar e pode incomodar com uma zaga muito forte, óbvio, o Van Dijk, para quem não. Todos conhecem o Van Dijk, não precisa, dispensa apresentações, junto com o Ake, que também cresceu muito indo para o Manchester City no time do Guardiola, jogando de lateral, de zagueiro, cresce muito. Então, assim, é uma seleção muito forte para enfrentar do outro lado uma Argentina que cresceu ao longo da competição. A dúvida é o Di Maria, que eu acho que perde muito sem o Di Maria ali aberto na ponta, porque você concentra muitas jogadas em cima do Messi. Com o Di Maria você tem um desafogo. O Di Maria é um cara do drible, é o cara da armação pelo lado. É dúvida. Até dizem que ele testou o Correia, que eu acho que é um cara que deveria jogar mais. O Correia é do Atlético de Madrid, o Correia já é um cara mais da velocidade do drible. É um cara que tá muito bem, tá? Não começa tão bem essa temporada. A temporada passada ele teve melhor. Foi até um destaque do Atlético de Madrid na temporada passada. Nessa temporada ele começa um pouco abaixo da, 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 da ali no Atlético de Madrid, começa no banco, até muitos jogos indo pro banco, porque tem essa ascensão do João Félix, vem jogando João Félix e Morata no ataque do Atlético de Madrid. O Correa tá meio que ficando no banco, jogando menos, mas é um atacante também de velocidade, deve ser o escolhido a princípio, porque o Papo Gomes ainda não se encaixou nessa função que sem o Di Maria. Então, se não tiver o Di Maria, que a probabilidade seja o Correa, porque eu acho que precisa de um cara de velocidade. Acho que a Argentina, por ter muita posse de bola, às vezes o adversário se fechar muito, você precisa ter um cara para fazer esse facão, para quebrar linhas, e eu acho que o Correia é o único, por sinal único, que praticamente o, o me fugiu o nome do treinador agora da Scaloni. Argentina, levou, O o Scaloni. Scaloni levou para essa Copa do Mundo. Então vem crescendo, ele testou Paredes de volta como primeiro volante, até de olho nesse meio campo, que é um meio campo já de uma ligação direta e objetiva da Holanda. Ele volta o Paredes para esse meio campo, ele testou, né? Porque o Enzo Fernandes está voando. O Fernandes tá voando muito bem no Benfica, muito bem na seleção, mas ele volta a testar o Paredes, até para ter uma marcação mais forte de olho nessa transição mais rápida da Holanda. Ele testou o Paredes de volta na equipe, até de olho nisso. Fez outras mudanças, ele troca os dois laterais, ele tira o Acunha e tira o, o Molina para jogar o Talhafico e o Montiel. Eu acho assim, Montiel e Molina, para mim, são muito parecidos. Tá? O Molina é um pouco mais defensivo, até porque o Molina muitas vezes é zagueiro quando joga no futebol italiano. Então, praticamente é um cara já acostumado ao futebol italiano, é um cara acostumado aonde se preza muito mais a marcação defensiva. Então, praticamente, é, preza-se muito no futebol italiano, então ele é mais defensivo, mas é um cara que apoia menos. O Montiel já é mais ofensivo, o Montiel que volta a ter ali uma sobrevida no Sevilha com a chegada do Sampaoli. Então ele volta a ter essa sobrevida e é um cara muito do escape de ir. Então é um cara que vai praticamente jogar ali como escape
com o Tagliafico do outro lado. Acho que a entrada do Tagliafico é até praticamente também para segurar muito a subida do Dumfries, porque eu acho que ele está olhando, o Scaloni está olhando muito para a Holanda também, porque o Dumfries, como ala, vai apoiar muito ali, e o Tagliafico é mais marcador, até jogaram juntos no Ajax, né? Então, assim, o Tagliafico é mais marcador do que é o Acunha. Então, de olho nessa marcação, ele coloca o Tagliafico para ter essa proteção do Tagliafico contra o Dumfries. Então, praticamente por isso que está tentando o Tagliafico. E a Argentina vai querer ter a bola. Praticamente, acho que vai ser um jogo. Não acredito que a Holanda vá praticamente jogar só em contra-ataque, mas vai ser um jogo objetivo. Vai ser um jogo que a Holanda roubou a bola, a Holanda vai querer trabalhar em 2, 3 passes. Então, utilizar muito Dumfries pelo lado, por isso a entrada do Tagliafico. E também utilizar muito pelo meio, com a bola do De Jong e do De Roon, para chegar do Gakpo e com o Classe chegando com o Gakpo e com o Depay. Então, por isso, eu acho que ele monta um time um pouco mais conservador do meio campo para trás, com Paredes entrando, Tagliafico entrando, o próprio Montiel aí, assim, se assemelha um pouco mais, tem um pouquinho mais de apoio, mas também marcação. Então, acho que assim, é um jogo, é uma estratégia meio que pensada do Scaloni para esse jogo contra o Van Gaal. Assim, ele está olhando muito o que a Holanda fez nas oitavas de final contra os Estados Unidos, onde até os Estados Unidos, por um tempo, tinha a bola, trabalhavam a bola, mas davam muito espaço nessa entrada. Por isso que até eu acho que entra o Correia nessa função, até por causa disso, se não tiver o Di Maria, óbvio, que o Correia faria esse facão para tentar aproveitar essa meio que indecisão que tem entre Blind e Ake, que às vezes eles deixam um espaço, até dar uma confundida nos dois, com o Montiel subindo ali. Então ali você teria Montiel, o Depou e o Correia se juntando para tentar fazer que batam cabeça ali o Ake e o Blind, onde teve até uma hora do jogo, o Pulisic foi jogar para aquele lado do campo, até para ter essa confusão, e teve uma confusão onde os Estados Unidos até é melhor no jogo do que a Holanda. Nesse ponto, os Estados Unidos diminui o placar, faz o gol por aquele lado, um cruzamento do Pulisic, um gol meio que sem querer do Wright ali. Então, assim, meio que tá tentando. Assim, o jogo está sendo muito pensado pelo Scaloni para tentar enfrentar. Espera um grande jogo entre Holanda e Argentina. Assim, a Argentina tendo mais a bola, até pelo estilo de jogo da Argentina, pelos seus jogadores, o Messi, o Depou, é um time que gosta de ter a bola. Assim, o próprio McAllister, que é um jogador também que gosta de ter a bola, contra uma Holanda que vai ser um time não de ligação direta, vai ser um time objetivo. Roubou a bola, vai tentar trabalhar em 2, 3, 4 passes para tentar chegar no gol de maneira bem objetiva, que é esse estilo que o Van Gaal adaptou nesse time. Você acha que talvez. Eu entendo, né, essas ideias do Scaloni, mas você acha que talvez tanta mudança assim no time, tanto ajuste, não sei se ele treina isso, né? Não sei se já treinou isso, não sei se a Argentina já jogou dessa forma ou não, né? Mas talvez tanta mudança no time para enfrentar um adversário, você acha que pode ser perigoso no jogo eliminatório? Porque acontece, a Argentina, como você falou, eu acho que a Argentina é mais time que a Holanda aqui, porque a Argentina, quando ela se posta no passe. Com a saída da Espanha é a principal seleção em termos de posse de bola. Então talvez você ache que alterar tantas opções, é claro, né? E mexe na defesa, aí ele faz os ajustes ali, talvez esperando uma situação, e sabendo o Van Gaal, o jeito que o Van Gaal é, o Van Gaal pode trazer um negócio completamente diferente aí para essas quartas de final. Você acha que não é uma situação assim meio de risco? Talvez a Argentina, na verdade, a Argentina sabendo que é o melhor time. Não sei se eles acreditam nisso, mas o Van Gaal, mas o Scaloni deve imaginar isso, que a Argentina talvez vá ter o comando dessa partida, ele mexer tanto no time, mesmo sabendo que ele vai ter o comando, esperando uma coisa de um treinador que você nunca pode esperar nada, né? Então você acha que talvez não pode ser talvez um risco essa situação aí essas trocas aí que o Scaloni deve trazer para a Argentina, né, para esse próximo jogo? Eu acho que assim, você fazer trocas dos treinadores mundialmente. Tá? Todos os treinadores do mundo trabalham muito em cima de ajustes pontuais para você enfrentar um adversário, para você se adaptar ao adversário. E assim, ele está se adaptando, porque assim, você tá é um jogo de duas seleções do mesmo nível mundialmente. Então, não é um jogo entre, exemplo, Brasil e Croácia, que o Brasil não precisa modificar tanto, isso a gente vai falar daqui a pouco. O Brasil não precisa se modificar para enfrentar uma Croácia. Mas assim, quando você enfrenta seleções do mesmo nível,
como é Holanda e Argentina, e como vai ser França e Inglaterra, que a gente vai falar daqui a pouco também, você precisa fazer ajustes pontuais na equipe e olho no seu adversário, porque você vai ser atacado. Não tem como. Diferente do que ele enfrentou a Austrália, e o próprio Holanda também enfrentou os Estados Unidos, porque assim, o Van Gaal muda muito a Holanda de olho na equipe dele, não de olho nos Estados Unidos, mas muito na equipe, no que as peças da equipe dele. Ele começa a primeira fase jogando no 4-4-2 e a equipe fez jogos muito regulares. Venceu jogos, mas muito regulares. E assim, ele enfrentou o Senegal, no Senegal não, Equador, né, que ele empata com o Equador, onde ele sofre com o Equador. Ele faz 1-0, mas o Equador foi melhor e o Equador poderia ter vencido ele jogando no 4-4-2. Então ele meio que se ajusta à sua equipe. Então ele muda a sua equipe. O Scaloni é diferente. Ele vai ser atacado, mas ele está meio que ajustando a equipe muito de olho no que ele vai enfrentar. Ele praticamente dá mais ele vai dar mais liberdade para o McAllister, que o McAllister com a Cunha, o McAllister meio que voltava muito. O Julian Álvares, para quem não prestar atenção, a Argentina sem a bola, o Messi era o único que respirava lá na frente, e o Julian Álvares fechava pelo lado esquerdo como um ponta, o McAllister vinha por dentro, junto com o Depou, você praticamente ficava num 4-1-4-1. Óbvio, sem o Di Maria. Com o Di Maria, viram um 4-4-2 de novo, com o Di Maria também descansando mais na frente, com o Depou virando um ponta, e aí você tinha o Enzo Fernandes, tinha na linha de 4 fechando, você tinha Depou aqui como um ponta, o Enzo Fernandes, o McAllister vinha para cá e você tinha o Julian Álvares fazendo com o ponto esquerdo, com o Messi Di Maria descansando. Sem o Di Maria, você vai para o 4-1-4-1 como ele fez. Que aí você entra no 1 aqui, ficou o Enzo Fernandes, e aí você fica uma linha de 4 com o Papo Gomes, que começou jogando, fechando aqui, com o Depou, na verdade não era assim, né? Na verdade era o Depou aqui, o Enzo Fernandes, o McAllister e o Julian Álvares aqui com o Messi descansando. Então, praticamente, o Scaloni também movimenta muito para você descansar o Messi, porque a bola chega no Messi, a bola vai parar. Você consegue fazer com o adversário, você, além da sua equipe descansar, o adversário também se preocupa com a bola no Messi. Então, praticamente, só o Messi descansa. Então, assim, ele meio que está se ajustando ao que ele vai enfrentar. E assim, ele viu que praticamente pelo lado esquerdo da defesa porque praticamente como joga o Dumfries por ali, ele praticamente mantém um zagueiro mais fixo. O Ake e o Blind, apesar de serem mais marcadores, mas são caras que mais jogam com a bola. Então ali abre um espaço nesse corredor, porque o Blind tem que subir em cima do lateral ou do ponta, vai subir um espaço, por isso que ele bota o Montiel nesse jogo. Ele tira o Molina e bota o Montiel. Então, assim, ele tá meio que se adaptando. Eu acho que não, eu acho que assim, é super válido a mudança. Assim, se ele não tiver o Di Maria, nossa, se ele tiver o Di Maria, ele ganha até mais com a entrada do Di Maria do que do Correia. Porque o Di Maria, a bola também descansa no pé do Di Maria. O Di Maria vai ter essa aproximação do Messi e aí você vai falhar 4 caras para 2, 3 jogadores. Aí o Holanda é obrigado a puxar o Van Dijk para lá. Você tem a entrada do Julian Álvares. Então, assim, tá pensando bem o Scaloni. Acho que é uma ótima visão do Scaloni para enfrentar essa equipe da Holanda. Porque, assim, para você enfrentar o Van Gaal também é um cara que, taticamente, sempre gosta de mexer suas peças. E ele ajeita a Holanda muito unido que ele tem nas peças. O Klaassen não começa na Copa titular, vai subindo, agora ele é titular. Ele viu que o De Jong ficava muito preso como primeiro volante e o time criava pouco, ele mete 3 zagueiros e solta mais o De Jong, meio que alternando com o De Roon nessa armação. Então, assim, o Van Gaal alterna muito, ele traz um meio campo mais marcador, até por isso. Depois é um marcador nato, apesar de ser um jogador que sabe jogar muito bem com a bola, é um motorzinho, tá toda hora correndo. Paredes já é mais marcador e mais fixo do que o Enzo Fernandes. Por isso, ele pensa na centralidade do Paredes. E o Paredes é um cara que, assim, é titular na Copa, é um cara que posiciona mais do que o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes é um cara que joga mais, que flutua entre as linhas. O Enzo não é um primeiro volante. O Enzo é um cara que joga. Assim, a gente acaba, então, assim, ele entra com o Paredes de volta, muito de olho nesse meio campo, com o Klaassen de olho no De Roon, de olho no Depou não, depois da gente, de olho no De Jong, até por causa disso. Então, assim, tá sendo muito pensado dos dois lados. E eu acho que é perfeito. Eu acho que o Scaloni, pelo contrário, provavelmente eu também faria, eu teria praticamente
Correa antes, teria tirado Correa antes. E teria, acho que ele erra em levar apenas um jogador de velocidade. Eu acho que foi o único erro do Scaloni. Assim, muitas seleções abusaram de jogadores de velocidade. O Brasil, que trouxe quatro não, cinco, botou o Rodrigo nessa história. Né? A França, que tem muitos jogadores de velocidade. A Inglaterra, que tem muitos jogadores de velocidade. Portugal, tem muitos jogadores, até menos, né? Portugal tem só o Rafael Leão, tem o Ricardo Horta, que foi também. Mas as seleções abusaram dos jogadores de velocidade. Acho que a Argentina peca nesse ponto. Ter levado só o Correa. Acho que a Argentina poderia ter trazido mais jogadores de velocidades. Mais jogadores que atuam pelo lado do campo. Até porque você tem o Messi com a bola. Você tem o Messi e você tem o Di Maria. Que além de ser jogadores que praticamente são muito visionários com a bola no pé, são caras que acham brecha em passes. Pô, se você tem jogadores de velocidade com esses caras, você praticamente, cara, você ganha muito, mas muito em facão, tá entrando em facão, em chances de gol, muito com o Messi, exemplo clássico, cara, o Mbappé tá cansando de fazer gol lá como você joga de centroavante. Ele tem Neymar e Messi que podem abastecer ele. O Hakimi entrando, você tem a entrada do Hakimi lá no PSG. Então, assim, acho que esse é o erro do Scaloni. Acho que e o Correa nem vinha, né? Na verdade, o Correa vem depois de uma lesão de jogadores da Argentina que não puderam vir, ele convoca o Correa. Assim, acho que é um erro do Scaloni. Ele poderia ter trazido mais, pelo menos um jogador, ou até mais dois jogadores de velocidade, por ter Messi e Di Maria, que são construtores também. São jogadores que acham passe, que são meias, além de serem jogadores de drible, são meias também. Acho que nesse ponto o Scaloni erra, e acho que ele acerta em ter o Correa. Porque o Correa é um cara muito de facão, é um cara que muito entra em diagonal, tanto na direita quanto na esquerda, faz muito isso no Atlético de Madrid, e fez uma ótima temporada no Atlético de Madrid, era um time mais reativo, e é um time mais reativo devido à filosofia do Simeone. Então, para mim, a entrada do Correa é essencial para esse jogo. Pode ser. Eu concordo com você porque é pra furar um pouco o sistema defensivo, né? A ideia dele realmente é bem interessante, né? E aí, vamos ver, vai ser um grande jogo, né? 4 horas da tarde na sexta-feira, né? Esse é o jogo das 4 da tarde. E o vencedor desse jogo, na semifinal, enfrenta o vencedor do jogo entre Brasil e Croácia, né? E aí duas seleções que chegam com histórias completamente diferentes, né? Na competição, a Croácia vem naquela mesma tocada, né, que a gente falou lá no começo da Copa, né? Talvez aquelas seleções europeias que faltou talvez apresentar, digamos assim, uma intensidade futebolística, talvez uma alternativas, né, taticamente, né, que você falou, né, talvez usar mais o meio de campo, enfim, trabalhar um pouco mais. A Croácia meio que se acertou, a Croácia é um time muito experiente, né, enfrentou um Japão. Eu acho que até certo ponto eles foram surpreendidos pela união de qualidade e velocidade do futebol japonês, né? Acho que peca ainda, claro, o futebol japonês ainda peca em alguns aspectos no que tange a parte técnica, né? Mas é um time que tem jogadores que jogam em grandes ligas, né? Muitos jogadores aí, o Japão exporta muitos jogadores para o futebol europeu. Então, jogadores hoje com uma consciência tática muito grande, aliada à intensidade, né, do futebol japonês, da velocidade, surpreende a Croácia. A Croácia tem que buscar, né, e aí é claro que a experiência também um pouco, né, ter jogadores que estão acostumados a partidas importantes, partidas eliminatórias, uma seleção que tem muitos jogadores da última Copa também, né, então, onde o time foi vice-campeão, né, da Copa do Mundo. Então a Croácia conseguiu se recompor no jogo, foi para os pênaltis, venceu nos pênaltis, desgastou um pouco mais, né? E chega para enfrentar o Brasil, que numa outra situação, o Brasil que quando botou esse time que vem jogando, né? Jogou os 2 primeiros jogos também. O Brasil também teve dificuldade contra as seleções que jogaram defensivamente. Aliás, a Croácia deve trazer talvez a mesma ideia, né? De Suíça e de Sérvia. Porém, o Brasil, né, enfrenta a Coreia do Sul e consegue fazer um gol logo no começo. E o gol logo no começo acho que facilita muito, né, a situação, porque daí você joga a preocupação que era do Brasil de fazer um gol, passa pro outro lado. E aí o Brasil administra essa situação muito bem, constrói naturalmente no ataque. Dessa vez foi um jogo em que a bola entrou, né, a bola não foi para fora. Então o Brasil construiu e conseguiu finalizar.
pênalti, né? Entrega, muita entrega no ataque. O Brasil é um país assim que quando perde a bola, você vê que pelo menos nos primeiros 5 a 10 segundos todo mundo corre em direção ao jogador que tem a bola, justamente para você fazer aquela pressão, pelo menos nos primeiros 5 a 10 segundos que o time adversário recupera a bola para dificultar essa saída do jogador. Isso é uma arma muito forte do Brasil, talvez pouco falada, né? Se fala muito do ataque, se fala muito da coisa, mas acho que a velocidade de recuperação de bola do Brasil, com essa marcação pressão na hora da perda da bola, né? Isso é um conceito do Guardiola, lá do tic-tac do Guardiola, né? Lá no começo do tic-tac do Guardiola, esse conceito é o mesmo conceito utilizado, o Brasil usa esse mesmo conceito no Tite. E isso tem sido talvez uma das grandes armas do Brasil, foi uma das grandes armas contra a Coreia do Sul, e permitiu o Brasil construir o placar. E chega, né? O Brasil chega mais descansado, teoricamente, para ter jogado mais tarde, né? Ter jogado no final do dia contra a Croácia, mas a Croácia jogou nos pênaltis, é o time mais velho. Então o Brasil chega forte contra a Croácia. E eu falei, a Croácia é um desses dois times aí que já estão no lucro, né? Pela situação que vem nessa Copa do Mundo nesse momento. São duas equipes que estão no lucro. Já a Croácia junto com o Marrocos, né? Podemos colocar. São as seleções que estão no lucro. E e o Brasil aí, né, vai jogar de novo, vai ter a pressão do favoritismo ao seu lado, mas o Brasil já está acostumado a lidar com isso, né? E provavelmente pode ser que acabe enfrentando aí, né, o Holanda ou a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, mas não tem jogo ganho, né? A Croácia é um time tecnicamente melhor que a Coreia do Sul, tecnicamente melhor que a Sérvia e tecnicamente, né, na parte ofensiva, melhor que a Suíça também, né, na parte ofensiva. Então é um time que alia muito a técnica, tem um jogador que vai ser, de novo, né, assim como a Coreia do Sul teve talvez o melhor jogador em campo, né, no início do jogo, que foi o Son do jogo contra o Brasil, a Croácia também tem o melhor jogador em campo na partida contra o Brasil, que é o Modric, apesar da idade e tudo mais, o Modric é o melhor jogador em campo nesse jogo de sexta-feira. Mas eu ainda acredito realmente que o Brasil tem o favoritismo, tem que administrar a situação, a Croácia provavelmente vai tentar arrastar o jogo, né, para uma prorrogação, para os pênaltis, ou apostar nas situações também de velocidade. Tem o Perisic lá pelo lado, que é um jogador muito utilizado, né? Tem o Kramaric também, então deve utilizar esses jogadores aí numa situação de contra-ataque. O Brasil tem um problema da ausência dos seus laterais, né? Continua, talvez, não sei se o Alexandre tem condições aí para esse jogo, mas o Brasil vai ter que achar aí, vai ter que o Tite está tendo que se virar, né, quebrar a cabeça na parte defensiva, mas o lado bom é que na parte ofensiva, inclusive, por conta desses 4 zagueiros jogando atrás, o Casemiro inclusive até adianta para jogar como armador, né? O Brasil avança os 2 pontas, avança o Paquetá jogando agora mais próximo do Rafinha, né? Isso que não deu certo no primeiro jogo contra a Sérvia, mas deu certo no jogo contra a Coreia, né? Então ele avança mais o Rafinha para jogar junto, o Paquetá, desculpa, para jogar junto com o Rafinha, e do outro lado Neymar com o Vinícius Júnior e o Casemiro fazendo esse balanço, também tendo essa liberdade para chegar, para ser um jogador que eventualmente dá um chute fora da área, por conta do fato do Brasil, se por acaso houver o contra-ataque, o Brasil tem 4 defensores, eventualmente até na lateral esquerda, o Danilo, né, que está jogando lá, de vez em quando, vez ou outra, faz um suporte, mas é uma função secundária para ele. Acho que o foco do Danilo ali, assim como o foco também do Militão do outro lado, é impedir a progressão dos contra-ataques, e tem sido essa a tônica do Brasil. Não tem como esconder, acho que todo mundo sabe, todos os treinadores sabem como o Brasil joga, a ideia do Brasil, e aquela história do cobertor curto, né? Existe forma de vencer o Brasil? Existem formas de vencer o Brasil, mas você tem que correr um risco. E o que está funcionando muito bem contra o Brasil é que quando uma equipe corre o risco contra o Brasil consegue responder. Então, vamos ver se a Croácia não deve arriscar jogar nesse risco, até porque ele viu o que aconteceu com o Sérvia e com a Suíça, né? Então, vamos ver o que a gente vai esperar desse jogo. O que você espera aí para esse jogo aí, que é o primeiro jogo das quartas de final, né? É o jogo da meio-dia da sexta-feira entre Brasil e Croácia. Esse jogo eu espero o Brasil muita posse de bola. Eu acho que a Croácia vai jogar um estilo de jogo muito parecido com o que fez a Suíça contra o Brasil. A Suíça, quando tinha a bola, cozinhava o Brasil. Muito com a entrada do Xhaka ali como primeiro volante, para fazer o time andar. O Xhaka entrava ali para ser um primeiro volante, quase um terceiro zagueiro ali, para fazer a saída de 3. Óbvio que todos os clubes do Brasil fazem saída de 3, né? Clube do Brasil no mundo inteiro, né? Falei do Brasil no mundo.
clubes no mundo inteiro fazem essa saída de três, é praticamente unânime essa saída de três, ou com um lateral, ou com um volante, entrando ali junto com os zagueiros para fazer essa saída. Eu acho que isso deve acontecer com a Croácia entrando ali, com o Brozovic entrando ali. E aí você tem. Aí a Croácia vai precisar muito dessa qualidade do Modric e do Kovacic, que são jogadores de esta classe. O Modric, anos e anos de Real Madrid, até foi melhor do mundo. E o Kovacic também muito bem no. Esse ano nem tanto, começou meio altos e baixos dentro do Chelsea, mas vem de uma ótima última temporada no Chelsea. Então, assim, eu acho que é um time que vai querer ali cozinhar, vai fazer um jogo muito parecido com que a Suíça fez. Óbvio, tem peças melhores do que a Suíça para tentar ameaçar o Brasil, para tentar machucar o Brasil. Então, acho que assim, vai ter o Perisic também, deve ser um bom desafogo. O Perisic, até por Brasil jogar com laterais que jogam por dentro, a dúvida ainda se vai ter o Alexandre ou não. O Alexandre treinou, mas ainda é muito dúvida para jogar ou não. Dizem que ele já sente dores, então a dúvida. Não joga o Militão, então assim, jogar o Militão até melhor para a Croácia, porque o Militão não tem essa força de ultrapassagem, então você praticamente traria o Perisic para o meio para ajudar na marcação, para povoar mais o meio, onde o Brasil muitas vezes tem um jogo aproximado para tentar jogar nos pontas, e aí até o Perisic indo dobrar com o Jovic, o Lovetic, desculpa, que é o lateral esquerdo, até um menino novo, né? Um menino que joga no futebol alemão. Então, assim, é uma seleção nova da Croácia, é um time que não tem um jogador de velocidade. Acho que isso é ruim, até pelo estilo que a Croácia poderia impor contra o Brasil. Fecharia um pouco mais a casa, atuaria muito com jogadores de velocidade. Vai tentar uma bola. O Kramaric está jogando pelo lado, né? O centroavante não é o Kramaric está atuando pelo lado direito do campo, o Perisic pelo lado esquerdo. E tem um outro cara, mais um centroavantão, e esse cara que não conseguiu, sofreu muito para segurar a bola contra o Japão. Assim, ele não conseguiu, os defensores japoneses tiveram muito êxito contra ele. Me fugiu o nome dele agora, dá uma procurada aí para mim. O centroavante que jogou na Croácia. A Croácia é um time um pouco mais lento. Petkovic? Isso, Petkovic. Ele mesmo. É um centroavantão alto, vai depender muito para ele segurar a bola, até para a Croácia, porque a Croácia é um time de toque de bola. Não digo que é um time de posse de bola, mas é um time cadenciado. É um time, assim, que praticamente não tem um jogador de velocidade, então é um time que precisa trabalhar a bola para chegar ao gol. E deve ter praticamente o Jotic segurando, por causa do Vinícius Júnior, lateral direito, com o Lovren atrás com o Ljotic, zagueiro do RB Leipzig, que menino novo, 20 anos apenas. O Lovren já mais experiente. Então é uma seleção de cadência. Então eu acho que deve utilizar um jogo muito, muito parecido com o que a Suíça fez contra o Brasil. Um time cadenciado, tentando cozinhar o Brasil quando tiver a bola, tentando assim aproveitar no erro do Brasil, assim, trabalhar a bola. Não acho que deva tirar a marcação lá em cima, até por ter jogado ter jogado os 3 jogos da primeira fase com o time titular, ter jogado mais uma prorrogação contra o Japão. Então, assim, duvido muito que o treinador, que é um treinador inteligente, que faz grande campanha, por sinal, tem que bater muito palmas para o treinador da Croácia, que última Copa final, Liga das Nações indo bem, classificando a seleção para a Eurocopa, classificando a seleção para a Copa do Mundo, fazendo mais uma vez uma boa campanha. Então, assim, a Croácia, para mim, deve fazer um jogo muito parecido com a Suíça. Cozinhar o jogo quando tiver a bola, tentar aproveitar, de repente, chute de fora da área do Perisic, é um cara que finaliza bem, que é um cara que tem o drible, finaliza bem. Tentar o Modric também numa finalização de fora da área, pegar do Kovacic uma bola, o Petkovic numa bola aérea, tentar com o Lovren, o Petkovic numa bola aérea, que é um time também é um time alto. E do outro lado, para mim, a seleção a ser batida. Para mim, a melhor seleção dessa Copa. França, para mim, seria melhor, mas a França, com milhões de desfalques, para mim, está um degrau abaixo. O Brasil, acho que o Brasil é a seleção a ser batida, é a melhor seleção dessa Copa do Mundo. Não digo isso porque sou brasileiro, mas digo isso mesmo como analista. Acho que o Brasil tem muitas peças para mudanças de jogo, para estilo de jogo. O Tite é um cara muito conservador nesse ponto de quando ele define uma tática, ele vai nessa tática até o final. Ele era no 4-1-4-1, agora ele definiu que praticamente ele gosta dos pontas
praticamente como pontas bem abertas e os laterais por dentro. Ele adota a tática, ele é muito conservador nesse ponto, não é um cara de alternar essa tática durante o ano. E eu acho praticamente que teoricamente, ele tem um time de muito alto nível e ele deve manter a dúvida do Alexandre, a gente volta a dizer. Se não jogar, o Danilo continua na esquerda e o Militão na direita. Eu acho que, assim, esse é um jogo que ele vai precisar muito até às vezes, desses apoio dos laterais, porque os dois laterais da Croácia são marcadores melhores do que o Brasil vai enfrentar até agora de marcadores. E principalmente em cima do Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, que praticamente, se eu não me engano, de todos os gols do Brasil, ele participa, se não me engano, de 70% do gol do Brasil. Tem coisas do Vinícius Júnior, né? Tem, como no primeiro gol contra a Sérvia, que ele chuta, ele defende o Richarlison faz o gol, ou tem passe dele, tem muitos lances do Vinícius Júnior participando. Então, assim, deve ter uma dobra de marcação do Modric, que conhece o Vinícius Júnior, com o Kramaric ali, encostando o Brozovic. Porque o Brasil é um time que utiliza pouco o meio do campo. O Brasil trabalha ali com o Paquetá, com o Casemiro, mas já trabalha para a bola muito rodar em cima do Neymar, que praticamente está meio jogando como um meia pelo lado esquerdo, com o Vinícius Júnior. Se aproximando, o Richarlison se aproximando ali também deles, né? O Richarlison meio que flutuou dos dois lados. E do outro lado, a mesma coisa com o Paquetá se aproximando ali, e com o Paquetá se aproximando do Rafinha, ou o Richarlison, ou até o Casemiro, algumas vezes. O Casemiro, como você adiantou aí, o Casemiro, o Brasil, por jogar com laterais por dentro, os laterais fecham por dentro, como se fossem praticamente volantes, o Casemiro dá uma adiantada e o Casemiro se torna praticamente como se fosse um meia de chegada. Óbvio que o Casemiro tem essa liberdade para chegar na área, caso o Casemiro até chega na área no gol dele contra a Suíça, mas até também por causa da segunda bola. O Casemiro é um cara de poder de marcação muito forte, é um cara que rouba muito forte a bola. Não só isso, o Casemiro também é um cara de boa estatura, para praticamente brigar por uma segunda bola no alto. Então, assim, uma função até que o Casemiro fez muito com o Real Madrid do Zidane, né? O Madrid do Zidane, o Casemiro tinha essa filosofia de até o Modric e o Toni Kroos descem para armar o time, e o Casemiro subia para ser praticamente esse homem da segunda bola, até com mais liberdade, até para chegar na frente. O Zidane cobrava até do Casemiro nesse ponto, e o Casemiro tem... Óbvio que o Casemiro não chega tanto na área, essa seleção, dando mais liberdade. Até para a liberdade do Paquetá e do Neymar, que não são marcadores, principalmente o Neymar, que não é um marcador, até o cara que descansa quando o Brasil tem a bola, com o Richarlison descendo para fazer ali o Richarlison fica com ele ali, mas desce um pouco mais, aí fica meio que o Neymar, o Richarlison, e aí fica uma linha de 4, né? O Casemiro, o Paquetá e os dois pontas meio que fechando, com o Rafinha e Vinícius Júnior. Então o Brasil deve ter a bola, trabalhar a bola rápido para chegar sempre nos pontos, para tentar os pontos assim, muito no mano a mano, principalmente o Vinícius Júnior. Porque do outro lado, o Rafinha vai pegar um lateral um pouco mais experimentado com o futebol europeu. Não é um lateral novo, mas é um lateral de clube grande, joga na Alemanha, mais experimentado. Do outro, é um lateral mais novo. Um lateral que praticamente está no futebol belga, que é um futebol que não é o futebol... Estava no Dinamo Zagreb, saiu para o futebol belga, o Clube Bruges, apesar de jogar Champions, mas é um lateral com menos experiência, então deve se aproveitar muito do Vinícius Júnior, até porque o Neymar também cai muito por aquele lado. Então, para mim, o Brasil é o favorito, é o que vai ser batido. Sinceridade, não vejo o Brasil perder para a Croácia, tá? Para mim seria uma surpresa a vitória da Croácia, até porque eu vi da Croácia e fiz jogo da Croácia contra a Bélgica, fiz jogo da Croácia contra o Japão. Não vejo a Croácia não vejo a Croácia como é o time de 2018. Em 2018, para mim, é melhor, que chegou na final, é um time melhor. Mas, aquela história, a Croácia também foi a mesma pegadinha da Croácia aconteceu em 2018. A Croácia foi ali, meio que aos trancos e barrancos, jogou 3 prorrogações, foi indo, classificou e chegou na final. Então, assim, não é menosprezar a Croácia, acho que o Brasil não deve menosprezar. É um jogo, para mim, dos jogos que está tendo aí, é o jogo mais, assim, como favoritismo, um pouco maior. Por mais que tenha Portugal e Marrocos seja um azarão total contra Portugal, mas eu vejo até o Brasil mais favorito que Portugal é contra Marrocos, contra a Croácia. É esse jogo aí, né, que a gente vai acompanhar, vai ser o jogo que vai abrir, né, as quartas de final. Então vamos ver qual que vai ser o resultado aí, até mesmo do desgaste físico, né,
em relação às duas equipes. Vamos ver qual que vai ser o impacto. O Brasil traz a mesma coisa contra a Coreia do Sul. Depois, né, do outro lado, nós temos a outra chave, né? E a outra chave veio com talvez o melhor jogo, eu acho, dessa fase de quartas de final, que é Inglaterra e França, né? Inglaterra e França. Inglaterra se estabeleceu bem, teve dificuldades também no começo da Copa, mas sempre com futebol consciente, sólido, né, em todas as áreas. E venceu o Senegal, foi maiúsculo no jogo, contra uma França que também vem mostrando, né? Eu acho que isso é o jogo que poderia ter duas das equipes que poderiam estar na final da Copa, né? Sem problema nenhum. Então se enfrentam antes e vai ser talvez o grande jogo, né? O jogo de sábado, né? O último jogo, né? Das quartas de final vai ser realmente talvez realmente o jogo do horário nobre, né? Digamos assim, realmente o jogo entre Inglaterra e França, né? Eu vejo nesse jogo, eu gosto muito do embate. Eu acho que a Inglaterra é um embate difícil para a França, pelo estilo de jogo da França. A França aposta muito, né, na velocidade dos seus jogadores de lado. Tem desfalques pesados no meio campo, então acaba tendo realmente que se apoiar muito em Mbappé e Dembélé. Enquanto que do outro lado nós temos uma Inglaterra que também perdeu o Sterling, mas só que é um time mais profundo, tem mais elenco, né? Atualmente estão as trocas de peças, né? Às vezes entre o Grealish para jogar, não sei quem, se foi o Grealish jogou contra Senegal, mas jogou o Phil Foden Foden. jogou o Phil Foden contra Senegal, e não deve ser o Foden de novo, mas é um time que tem essas opções, né? Um jogador aí que dá uma outra dinâmica. Acho que faltava essa dinâmica. A Inglaterra não fica só na bola na ponta, no fundo, né? Faltava essa dinâmica por dentro, né? Pelo meio. Então, são duas equipes que chegam bem, venceram bem, chegam descansadas. E vai ser um grande confronto. Difícil, viu, cravar aí. Eu acho que a Inglaterra, por conta de estar mais completa, de ter mais peças, porque o jogo pode ser que se arraste um pouco mais. Se a França resolver também o jogo, tem jogadores, tem os melhores jogadores no campo, né, de novo, né? Vai ter aí o Mbappé em campo, que deve ser o cara, que precisa ser esse cara para decidir. Aliás, acho que deve estar liderando por enquanto, na minha opinião, a lista pro melhor jogador da Copa. Realmente vem sendo o melhor jogador realmente da competição, então a França deve se escorar muito no Mbappé nessa situação, enquanto a Inglaterra vai se escorar na sua força, né, do seu futebol coletivo, seus jogadores, a sua intensidade, a força física mesmo, né? Então, até vejo a Inglaterra como sendo uma grande pedra no sapato aí da França na busca aí por esse tricampeonato mundial aí. O que você acha que você acredita que talvez que possa, o que você acha que pode acontecer nessa situação, nesse confronto entre esses dois gigantes aí do futebol europeu? Grande jogo. Eu espero um grande jogo mesmo, assim, de grandes alternativas. Eu acho que vai fazer provar a França, porque a França tem alguns jogadores que não gostam muito de recompor para marcar. E o Deschamps é um cara que também deixa um pouco isso. O Dembélé é o Mbappé principalmente. Então isso vai forçar a França a correr um pouco para trás, coisa que a França não fez ainda nessa Copa. A França não pegou um adversário que fez ela correr para trás. Do outro lado, você tem praticamente muita qualidade que é o time francês, apesar de 8 desfalques, muita qualidade individual, principalmente, com muitos jogadores que conseguem resolver jogos. Para mim, eu boto Dembélé e Mbappé, assim, são caras de grandes alternativas pelo lado do campo. Até vejo com mais alternativas do que o Brasil pelo lado do campo. O Brasil tem dois grandes pontas também, que é o Rafinha e é o Vinícius Júnior. Pode ter também Martinelli entrando e o Antony, mas eu acho que eu vejo muita, mas muita filosofia. Filosofia não, usei a palavra errada, desculpa, mas assim, muitas alternativas de jogo do lado da França. Um Griezmann que, assim, o Griezmann é um caso a ser estudado. Ele não foi bem no Barcelona, e um Barcelona que ele joga com o Messi. Ele não foi bem. Ele volta para o Atlético de Madrid, ele alterna bons e maus jogos. Mas na seleção da França ele é um jogador assim muito extra classe. É um cara que ajuda na marcação, é um cara que vem para faz a armação, um cara que dá folga no time com toques de primeira, porque ele é um meia que joga ali. A bola chega nele, ele toca de primeira, ele meio que desafoga a seleção. Então, assim, é uma seleção muito forte que vai fazer a França correr para trás contra uma Inglaterra
que para mim é um grande conjunto, é um dos melhores conjuntos dessa Copa é a Inglaterra, um time, e eu vou falar daqui a pouco da Inglaterra, mas ainda na atuada da França, a França, por um lado, muita, você tem praticamente a dúvida para mim, é que quem joga? Joga o Koundé, começou jogando o Koundé, como começou ou joga o Pavard. Acho que de repente pode ser que seja o Koundé, porque se você tem o Pavard, você libera o Theo Hernandes. Se você segurar o Theo Hernandes na marcação, não tem como. O Theo Hernandes não tem essa característica de ser marcador. Ele cresceu muito no Milan, eu acho, para mim, o Real Madrid era para ter até mais do assim. O Real Madrid teve 3 grandes laterais que o Real Madrid abre mão para mim, né? No caso não é o Real Madrid, que é o Hakimi, o Theo Hernandes e o Reguilon. São laterais que o Real Madrid teve na mão, criados dentro do Real Madrid, criados. O Hakimi, o Theo Hernandes e o Reguilon são jogadores da base do Real Madrid. O Real Madrid não utiliza, os caras crescem em outros clubes, né? O Reguilon cresceu muito no Sevilha, do Sevilha foi pro Tottenham, e hoje não tá mais no Tottenham, né? Saiu do Tottenham. O Theo Hernandes no Milan voando, e o Hakimi voou muito no Borussia Dortmund, e agora tá voando também no PSG. Então, o Theo Hernandes, você não segura o Theo Hernandes para fazer essa dobradinha, porque assim, a Inglaterra deve ter o Walker, né? E o Walker já teve o Walker no. O Walker é um bom marcador. O Walker é um cara que já joga assim no time do Guardiola, nessa saída de 3 atrás, ele faz a saída de 3 para fazer. O Walker é um lateral, apesar da idade do Walker, o cara já está numa idade até um pouco mais alta. O Walker está chegando a 32 anos. Mas o Walker ainda é um lateral rápido. É um lateral então ele deve ser um intuito de até ficar para marcar o Mbappé. Porque do outro lado você tem o Luke Shaw, que também não é um lateral de apoiar toda hora, deve ficar mais resquício também na marcação, gosto do Dembélé. Então você vai ter esses embates já certos. Com uma zaga forte, o Maguire para mim também é um caso a se estudar. O Maguire não vai bem no Manchester United, mas vai bem na seleção. E para mim cresce também no Manchester United. Agora ele fez bons jogos com o Ten Hag. Então o Maguire, o Stones, então, assim, muito em cima do Giroud, então, vai também ter esse embate com o meio campo que aí vem a briga muito boa do meio campo. Você tem um meio campo de uma intensidade alta, que não é o meio campo criador, é o meio campo da intensidade alta, da dinâmica alta, que é o da Inglaterra, que é distribuído com o Rice, com o Henderson. Até o Henderson ganha muito, o Henderson é um cara muito de intensidade, é um cara que rouba a bola e dá intensidade pro time, ele toca, já se apresenta para trabalhar no passe, porque o Henderson é um cara que tem um passe. O Henderson é um cara que tem muitos torcedores do Liverpool comparam ele ao Gerrard, né? Assim, dizem que é o substituto do Gerrard lá E até se assemelha, tá? Se assemelha a característica de jogo. O Gerrard tinha mais classe, era um cara de trabalho melhor com a bola, mas o Henderson é um cara de intensidade muito parecido com o Gerrard, né? Porque o Gerrard jogava. Toca, se apresenta. E do outro cara que, para quem não conhecia o Beckham, foi apresentado nessa Copa. Que é um cara que está no Borussia Dortmund, já vem de boas temporadas. É um cara que começa a seleção com 17 anos, a seleção da Inglaterra, hoje com 19, totalmente consolidado, e é o cara da intensidade, que rouba, que vai. É o famoso aquele box-to-box, né, que a gente fala no futebol. A gente joga de área a área. Então é um cara que, com o Harry Kane flutuando, o Harry Kane vem flutuar. Então, assim, vai ser um embate contra o outro meio-campo, que é um meio-campo que gosta de ter a bola, que é o Rabiot, que é um cara que sempre foi aprendeu a ter a bola, trabalha na Juventus para trabalhar, não é um cara de aquele, não é um box-to-box, é um volante mais construtor. Com o Tchouaméni, que também é um volante construtor, é um cara que trabalha por trás, substitui o Casemiro lá no Real Madrid, é um cara construtor de trabalho de bola, com o Griezmann, e também na seleção, como eu acabei de dizer, é o cara do desafogo, o cara que recebe, já toca, sempre, a maioria das vezes ele toca de primeira, ou trabalha em 2, 3 passes no máximo, até desafogar, para tentar pegar um Mbappé ou o Dembélé no mano a mano pelos lados, ou tentar acionar o Giroud para fazer um pivô, ou o Theo Hernandes, então assim, o Giroud, é o cara que faz o então assim, é um embate muito bom de dois meio-campos de estilos diferentes. Do meio-campo da construção para o meio-campo que gosta de também construir, mas gosta de construir num jogo mais direto, de um jogo mais de intensidade. Contra uma zaga da França, tem para mim, o Varane, como a gente tinha essa dúvida, volta a ser titular, é um cara que é titular com o Deschamps, jogando ao lado do Konaté, quem acabou praticamente não saindo da equipe foi o
o Pamecano, joga o Konaté. Então, o Konaté é um cara que cresceu muito também no Liverpool, tá? Um cara de muito bom na bola aérea, muito forte num confronto 1 contra 1. Então, assim, até para marcar tem muito dificuldade com o Harry Kane. É um cara que gosta de sair da área, um cara que gosta de fazer pivô, um cara que gosta de participar da construção. O Harry Kane muitas vezes vem participar como meia, como até como um segundo volante na construção. Ele vem, constrói, abre, até para os lados que devem, assim, o Sterling, até por um problema que ele teve particular, que ausentou nas oitavas de final. Eu acho que ele deu a brecha para a entrada do Foden, que aí eu falo que é o cara do facão, né? Acho que é quando você precisa, e muitas vezes nesse jogo contra a França, acho que a Inglaterra vai abrir mão da bola. Então você vai ter que ter muito a entrada desses dois caras, que são caras que são de velocidade e são de drible. Que é o Foden na esquerda e o Saka na direita. São caras que, assim, fazem muito facão. É o que eu falo, que eu acho que a seleção da Argentina errou, a Inglaterra tem. Tem o Foden, tem o Sterling também utiliza isso, mas o Sterling deve começar no banco. Tem o Foden, tem o Saka, tem o Rashford no banco. O Grealish já é mais um cara do drible, né? Muito o cara do facão, é o cara que recebendo o pé para ir pro drible. Então, assim, para mim é um grande jogo. Eu espero um grande jogo, duas escolas muito diferentes na posse de bola, trabalhando da bola de um lado para o outro. Espero mesmo. Assim, a Inglaterra, para mim, abrindo um pouco mão da posse de bola para ter essa intensidade da chegada do meio campo, com o Harry Kane vindo, até para ter a entrada desse famoso facão, da entrada para utilizar o contra-ataque com o Foden e o Saka, tentar pegar até o Hernandes, que não é, não, o Hernandes, por mais que seja não é um maior marcador, tentar pegar com o D também num mano a mano, porque assim, mano a mano com esses caras é difícil. O Foden, que é um cara que tem grande alto nível há muitos anos no Manchester City, com o Guardiola, e o Saka, que cresceu muito na seleção, e hoje, com essa crescida dele na seleção, ele cresce muito também no Arsenal, tanto que o Arsenal lidera a Premier League, e vai precisar muito dele, né, porque o Gabriel Jesus, que é um cara que também vem ajudando muito, vai ficar 3 meses parado por uma lesão no joelho. Então, sim, eu espero muito a Inglaterra, até por um tempo, baixando até o seu bloco, deixando a bola com a França, jogando uma linha um pouco mais baixa, em vez de tirar lá em cima, baixar um pouco mais a linha, deixar até para ter utilizar isso com o Harry Kane vindo buscar, o Bellingham indo, o Henderson indo, essa intensidade no meio campo, com a entrada em facão na brecha que o Harry Kane sair, do Saka e do Phil Foden. Realmente é o jogo, é um negócio que vai dar uma acendida mesmo, né, nessas quartas de final da Copa, né? Acho que junto com Holanda e Argentina, acho que o Holanda e Argentina fica em segundo plano, em segundo lugar, né? Mas junto aí com Inglaterra e França, os dois grandes jogos. E por fim nós temos, é claro, o confronto, né, da grande surpresa dessa Copa do Mundo, né, que foi a seleção de Marrocos. Supera a seleção espanhola, que, como o Vitor falou, né, talvez pecou um pouco na ausência de uma jogador de filtração, né, o facão, aquele cara que faz o movimento, né, de uma faca, né, realmente ele faz vem do fundo para o meio para poder abrir o espaço, para poder ter oportunidade, né, dos jogadores de passe encontrarem esse jogador, né, e isso tem que ser treinado, né, tal, na parte defensiva. Então o Marrocos vem no jogo, vem numa situação muito parecida com a da Croácia, né, vem numa situação de puro estresse, ainda pior ainda, né, porque o Marrocos só correu realmente atrás da bola e vai enfrentar um Portugal que vem completamente descansado depois de uma vitória maiúscula, né, a melhor vitória das oitavas de final, indiscutivelmente, enfrenta uma seleção que é muito forte defensivamente, a Suíça. E foi uma surpresa até certo ponto, né? Mas realmente Portugal cresce também, está crescendo no momento certo. Supera assim com tranquilidade a seleção da Suíça. A entrada do Gonçalo Ramos no ataque dá uma mudança de ritmo completamente, né, para a equipe. A gente até estava conversando sobre isso ontem, né? Essa mudança de ritmo da seleção de Portugal com a entrada do Gonçalo Ramos e sedimentando, né, o Cristiano Ronaldo como mais uma vez, né, caindo no seu time, né? Inclusive, uma breve situação, né? O Cristiano Ronaldo realmente é um jogador que a gente gosta muito, né? Jogador que marcou história no futebol e tudo mais, mas fisicamente não tem. Para ele, pro jogo dele que se baseou sempre na parte física, e a parte física é assim mesmo, entendeu? Ela, de um dia pro outro, você desaparece. Né? A sua parte, por mais que você treine, se alimente, coloque, tenha um monte de máquina,
o melhor tratamento possível do planeta para se cuidar, ninguém vence o tempo, né? Ninguém vence o tempo. E chega um momento que o tempo vai te cobrar. Ele tira de você, ele tira a capacidade atlética. O Cristiano Ronaldo é um grande atleta, só que ele já não consegue. Jogadas que ele tira pro lado para bater, normalmente o zagueiro já chega, porque não é mais tão veloz. A explosão dele já não é tanta diferença. Talvez a impulsão dele ainda afete, também esteja afetada, mas aí tem o fato da altura dele também, então, e o tempo de bola também dele. Então, e aí entra o Gonçalo Ramos, que é um jogador tecnicamente inferior a ele, mas como tem fisicamente a parte física mais aprimorada no momento, rende mais, né? Acaba rendendo mais, e a resposta é essa grande atuação, né, de Portugal, né? De meio campo absurdo, né? Jogadores aí jogando, Bruno Fernandes jogando muita bola, né? A galera vem muito bem, as laterais. É um time acho que é o momento, né? Eu acho que vem com uma geração muito forte, com jogadores em altíssimo nível, todos eles no auge. E se existe um momento para se vencer uma Copa do Mundo, né, trouxe a Portugal, acho que nunca na história do país teve um momento como esse, né? Esse é o momento, é uma grande chance, é um favorito à Copa do Mundo, né? E não seria absurdo Portugal vencer, porque realmente tá com um time para vencer, né? É a mesma coisa da Bélgica, né? Assim como a Bélgica teve a chance em 2018, né, quando tinha um time para vencer, e depois seu time vê como o que acontece 4 anos depois, a Portugal está na mesma situação, né? Tá com jogadores, todos eles encaixaram no momento, e a gente não sabe quando vai aparecer uma outra situação como essa, até que é a primeira vez que aparece desse nível, nem quando o time brigou também para chegar em 66, né? Que cai também na semifinal, se eu não estou enganado. Portugal também não era tão forte como está na situação atual. Vai enfrentar Marrocos. Eu acho que, falando, né, talvez Brasil e Croácia, eu acho que Portugal e Marrocos, acho que é o jogo até mais tranquilo para Portugal. Apesar de Marrocos ser uma equipe mais forte na parte defensiva e tá bem ajustada na parte defensiva, vem o desgaste, vai sentir muito no segundo tempo. Então, vamos ver como é que o Marrocos vai administrar isso, né? Se bem que o Marrocos tem uma situação também, tem um ataque bem interessante, né? Tem jogadores de frente bem legais aí, né? Comendados aí pelo Ziyech, né? Então é um jogo interessante, mas Portugal deve vencer. Eu acho que até mais, talvez o jogo mais tranquilo dessas quartas, mas como eu falei, né? Portugal vai ter que jogar com favoritismo, né? Uma coisa é você você não ter o favoritismo, outra coisa é quando você realmente tem meio que quase que uma obrigação de vencer, né? E tem muita seleção que não consegue, quando ela chega nesse ponto, que uma coisa é você conquistar esse favoritismo, você chegar nessa situação. Agora, você entrar no momento em que o adversário sabe que você é obrigado a vencer e todos os olhos do mundo veem você como o time que precisa, que vencerá esse jogo, a pressão muda, o jogo muda, né? A perna fica mais pesada, né? E para alguns jogadores, para outros, eles se adaptam melhor a essa situação, a essa pressão. Então, ver como é que Portugal vai lidar com essa situação, sabendo agora, né, que é o momento deles, né, o momento deles de vencer. Acho que é um momento raro aí na história, né? Alguns países entram em situações como essa, né, esporadicamente na sua história, e Portugal tá nesse momento, né? Então é a grande chance. Como é que você vê essa situação, Vitor, esse jogo aí, essas equipes? Eu vou só fazer a pausa aqui para poder a gente entrar na parte 2, para poder não ter problema, que nem no último episódio que a gente tive que fazer o ajuste no meio do vídeo. Então, mas o Vitor já vai começar a partir daí.